2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2 ao verso de número 12. Vamos ler de maneira alternada essa passagem da palavra do Senhor. Todos acharam? Bem, vamos lá. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo que Ele fale ao nosso coração. Pai amado, nós queremos te agradecer por esta manhã de domingo, estarmos aqui em Tua casa, e pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha instruir-nos, ó Deus, mediante o Teu santo e poderoso Espírito, para que, ó Deus, sejamos edificados, para que sejamos nutridos, corrigidos, bem como também para que possamos receber do Senhor uma porção de esperança, de anelo, de desejo para aguardarmos a Tua gloriosa vinda. Fala conosco nessa manhã e nos ensine mais uma porção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos falando desde a semana passada sobre os sinais dos tempos em particular, nessa nossa série de escatologia, e na semana passada nós vimos que os últimos dias, ou um dos sinais dos tempos em particular, seriam marcados por três títulos. Primeiro, sinais que evidenciam a graça de Deus, e aí a gente viu semana passada como que a graça de Deus ela é evidenciada nos últimos dias, não apenas nos últimos dias, é claro, isso é visto desde a criação do mundo, porém nos últimos dias é evidenciada uma graça de Deus derramada sobre a humanidade. Segundo, sinais que indicam oposição a Deus, são o que nós estamos estudando agora. E terceiro, sinais que indicam julgamento divino. E aí nós vamos tratar sobre esse julgamento, certamente nas próximas semanas, mas hoje nós estamos nos sinais que indicam oposição a Deus. Entre os sinais que indicam oposição a Deus, nós temos a tribulação, que foi por nós semana passada meditado aí, refletido, e hoje nós vamos começar falando sobre a apostasia, para entrarmos depois sobre o anticristo. São mais dois sinais que falam ou que tratam da oposição a Deus. Primeiro, a tribulação, e essa tribulação inclui a perseguição aos crentes, obviamente, que a gente já refletiu sobre isso semana passada, mas um outro sinal que haverá de marcar os últimos dias é exatamente essa apostasia em oposição a Deus, o seu reino e a tudo aquilo que se chama Senhor aqui nesse mundo. E antes da gente observar algumas referências do Novo Testamento que falam sobre esse aspecto, nós devemos observar que a apostasia não é algo novo, muito semelhantemente à tribulação,
a graça de Deus, que são sinais que indicam o favor de Deus à humanidade, né? A bondade do Senhor, a ação bondosa para com os ímpios, tudo isso já faz parte da humanidade do seu nascimento, desde o início de tudo. Só que o Antigo Testamento vai nos apresentar uma triste sucessão de apostasias em relação ao serviço de Deus. Já no tempo da peregrinação lá no deserto, nós vamos encontrar momentos da história onde o povo apostatava da sua fé, onde o povo se voltava contra o Senhor. Não apenas isso, como também se rebelavam contra o Senhor. Então, apóstata, rebeldes, sempre existiram e haverão de existir em maior e grande escala. E é isso que deve nos chamar a atenção. Porque tudo o que acontece com respeito aos sinais dos tempos já aconteceu. Já aconteceu. Porém, a Bíblia dá uma ênfase na segunda vinda de Cristo como sendo o momento em que isso vai acontecer numa grande e larga escala. Então, todos os sinais, frieza de amor, terremoto, maremoto, sei o quê, tudo isso já aconteceu. Não tem nada novo. Salomão vai dizer em Eclesiastes até assim, não tem nada novo debaixo do céu. Nada novo. Eu estava vendo agora esse negócio da Copa do Mundo, né? As figurinhas da Copa. Aí eu vi uma cena muito engraçada, que eu fui lá no shopping com minha esposa em um dos domingos que a gente saiu para almoçar. Saímos do hospital e fomos almoçar no shopping, aí estava lá aquela fila de gente. Agora não era só fila de menino. Tinha adulto, tinha senhor idoso, tinha senhora, aquela fila gigante assim, e a pessoa fica curiosa, né? Quando tem muita gente no canto, alguma coisa boa deve ter ali, né? Aí eu olhei, não tinha placa de restaurante, não tinha nada de gente, e a fila dava curva assim no térreo do Rio Mar. E eu digo, meu Deus, com tanta gente essa aqui, não vi placa, não vi nada. Aí fui lá no banheiro com minha esposa, depois voltamos e tá, e eu curiando, né? Claro, matuto curioso. E aí eu fiquei assim, meu pai, que será aquilo? Aí eu vou lá perto curiar o que é aquilo. Tem tanta gente, né? Aquela fila para entrar. Quando eu chego lá, um monte de gente sentada nas mesas, trocando figurinha da Copa e uma fila para entrar. Eu digo, mas meu pai do céu, não acredito não. Irmãos, isso fez parte da minha infância, fez parte da sua infância, com certeza, né? As figurinhas da Copa. Eu pensei que isso não existiria nunca mais, porque hoje em dia, como era digital, para que danado eu quero foto se eu tenho no meu telefone hoje em dia, tudo retrata até as horas do jogador, tudinho. Mas acontece que a febre da figurinha da Copa voltou. E eu só vejo o povo. Alguém quer trocar figurinha? Alguém tem figurinha para isso, para aquilo outro? Salomão vai dizer, não tem nada novo debaixo do sol. E é verdade. Tudo que um dia existiu, torna a existir, torna a acontecer. Ganha uma roupagem nova, ganha uma roupagem diferente, mas torna a acontecer. Porque a gente vive nesse ciclo repetitivo, não há nada novo debaixo do sol. Só muda a cara, mas a essência é a mesma. Então, com respeito à segunda vinda de Cristo, os acontecimentos que a Bíblia prediz já aconteceram. Porém, o que mais chama a atenção é como que isso agora vai acontecer numa intensidade que será perceptível. Não, tem alguma coisa errada acontecendo. Alguma coisa errada está acontecendo com a humanidade, porque já existe mais, não nessa proporção como está acontecendo agora. Pois bem, a apostasia é um desses sinais que vai marcar a vinda de Cristo, ou que vai marcar essa breve vinda de Cristo, que vai anteceder, melhor dizendo, por causa da grande escala que ela acontecerá e da maneira muito contundente que vai acontecer. E aí nós vamos observar que no Novo Testamento, algumas passagens, especialmente de Paulo, vai tratar sobre isso, mas o próprio Cristo já nos alerta em Mateus 24. O sermão profético de Mateus capítulo 24, que a gente vai voltar muitas vezes nele, à medida que a gente for avançando nos temas, fala também sobre isso. Diz o texto, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O diabo só não vai enganar os eleitos, porque aqueles que estão na mão do Senhor, o diabo não lhes arrebata. Mas, se possível, enganará até os eleitos. Se possível fosse, melhor dizendo, enganaria até
os eleitos. Tão grande é a semelhança que haverá do anticristo e dos sinais que vão anteceder a sua vinda com o próprio Cristo. Por causa disso, então, a apostasia está inclusa nessa predição de Jesus a respeito do que acontecerá nos últimos dias. E como eu já falei em outras oportunidades aqui, o texto de Mateus capítulo 24 é um daqueles textos que se concentra aquilo que nós falamos lá atrás da condensação profética, que é quando um texto aponta para algo que vai acontecer num futuro próximo, mas ao mesmo tempo distante, é um duplo cumprimento. É quando você tem elementos daquela profecia já acontecendo naquele momento, mas ao mesmo tempo algumas claras menções de que ainda não é tudo, vai acontecer mais depois. Pois bem, todos os textos que a gente tem no Novo Testamento, Mateus 24, por exemplo, os textos de Paulo, que são claríssimos, como o que nós lemos agora de 2 Tessalonicenses 4, deixa-nos bem clara essa ideia de que muito já estava acontecendo, tanto que alguns irmãos, conforme a gente vai ler, começaram a vender tudo, pararam de trabalhar pensando que Jesus já estava chegando, porque era tanto sinal, que não, já está em cima da hora. Aí Paulo vai dizer, não, irmãos, ainda é necessário que seja revelado o homem da iniquidade. É esse evento que nós chamamos de condensação profética, que é quando uma profecia, ela aplica-se ao momento atual, o próximo do momento atual, em que foi escrita, mas também aponta para um futuro mais distante. E aí nós temos Mateus capítulo 24, que é um exemplo bem claro disso, porque boa parte desse texto de Mateus capítulo 24 já aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E há inclusive algumas correntes de interpretação. Um renomado pastor, por exemplo, que eu amo e a gente ouve e lê bastante sobre ele, que é R.C. Sproul, o pai que já faleceu, que tem R.C. Sproul pai e tem um filho, né? R.C. Sproul pai, um teólogo muito renomado em nosso meio reformado. Ele mesmo é um dos que acredita que Mateus capítulo 24 já aconteceu em sua integralidade no ano 70 depois de Cristo. Só que há divergências, é óbvio, há muitas outras interpretações em torno dessa perspectiva, aonde boa parte, a maioria dos reformadores, ou pelo menos dos teólogos reformados, creem que não apenas se cumpriu na integralidade no ano 70 depois de Cristo, mas há elementos bem claros de coisas que haverão de acontecer depois, visto a própria profecia, ou o próprio livro de Apocalipse, que foi escrito, é um dos últimos livros da Bíblia Sagrada, e que trazem elementos da segunda vinda de Cristo, que também aparece em Mateus 24, referentes ao tempo do fim. Então, por causa disso, eu prefiro seguir a linha de que muitos elementos de Mateus 24 já se cumpriram no ano 70 depois de Cristo. Sim, se cumpriram. Quando, por exemplo, o próprio Cristo vai dizer, naquele momento em que os discípulos dizem assim, Senhor, veja que templo maravilhoso. Aí Jesus diz, eu vou destruir tudo e vou reconstruir em 3 dias. Ele fala a respeito da sua morte e ressurreição. Só que uma das profecias de Cristo é que não ficaria pedra sobre pedra do templo. E no ano 70, o templo foi destruído. Eu já contei para vocês aqui, lembra? Colocaram fogo em Roma, colocaram fogo lá no templo também, e o templo era de madeira revestido de ouro, boa parte, né? Tinha muita madeira e muito ouro, e tinha as pedras que eram encaixadas, não tinha reboco. O ouro na parte superior derrete com incêndio, com fogo que colocaram, e começa a preencher as frechas dos tijolos ou dos blocos que estavam apenas encaixados, não havia argamassa naquele tempo. O que é que o povo faz para roubar o ouro? Vai tirando pedra por pedra para tirar o ouro fora. Cumpre-se a palavra de Cristo de que não ficaria pedra sobre pedra. Mas, ao mesmo tempo, parece que essa profecia indica algo ainda maior. Não somente com respeito ao templo que seria destruído, mas com respeito ao próprio mundo, que haverá de ser renovado, haverá de ser, conforme a linguagem católica, não é purgado, mas não é do purgatório não, mas haverá de ser purificado das mazelas e do pecado que afetou até mesmo a natureza. Por isso Paulo vai dizer em Romanos que a natureza até hoje geme e suporta a aflição, aguardando a redenção de todas as coisas. A natureza também precisa ser redimida. Com água não vai ser mais, porque desde Noé, quando ele desce da arca, Jesus disse que nunca mais, o Senhor disse que nunca mais o mundo seria punido com água. A linguagem que aparece na Bíblia Sagrada relaciona muito com fogo. Então,
haverá uma purificação, e a gente vai falar depois sobre isso, né? Sobre o novo céu e a nova terra, e sobre o que acontecerá, mas o fato é, elementos que já aconteceram da profecia e que haverão de acontecer. A mesma coisa se dá quando a gente fala sobre a apostasia. Observe aí os 3 primeiros versos de 2 Tessalonicenses. Porque é quando aí nesse texto de 2 Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo vai dizer que com respeito à vinda de Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Verso 2. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. O que é que acontece aqui? Já naquele tempo, havia falsos profetas enviando epístolas às igrejas, supondo que o dia do Senhor já tinha chegado. Já estava chegando. Talvez, pela maneira que Paulo fala aqui, naquela época já houvesse profetas como Valnice Milhomes, como aquela mulher do sétimo dia, esqueci o nome agora, é Ellen White, como tantos outros mais que ao longo da história inventaram de dizer quando seria a vinda de Cristo, né? Parece que até Frei Damião já chegou a dizer, acho que foi até ele que causou aquele rebuliço no Nordeste, quando chegou a dizer que no ano 2000, né, seria o fim do mundo, uma coisa assim. Teve um frei aí famoso, acho que Padre Cícero não foi, parece que foi esse Frei Damião, que chegou a dizer que quando chegasse no ano 2000 era o fim das eras, não sei o quê, aquele rebuliço mal do mundo. Já naquela época de Paulo, tinha gente que escrevia cartas às igrejas, irmão, está chegando o tempo do fim. E aí Paulo vai dizer, vocês não demovais a vossa alma com facilidade, nem fiquem perturbados porque receberam uma palavra, uma profecia, ou até mesmo uma epístola, como sendo vinda dos apóstolos. E aqui você tem algo interessante daquela época. Como identificar que uma epístola que era recebida na igreja vinha de fato do apóstolo ou vinha de um falso apóstolo? Essa era uma tarefa muito difícil para ser feita. Por isso que, inclusive, Paulo, quando faz as suas cartas às igrejas, a maneira que as cartas são introduzidas é sempre uma maneira semelhante, né? Paulo, apóstolo de Cristo, servo de Cristo, a igreja tal, a fulano de tal, sempre se identifica. E Paulo, quando está falando, se vocês observarem, ele vai sempre relembrar alguma coisa que ele falou pessoalmente. Se vocês observarem, por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer, cadê o texto aqui que ele fala? Tem um versinho que ele fala assim, olha, eu já falei a vocês aí presencialmente. Nós lemos aqui esse versículo, verso 5. Não vos recordais de que quando ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Essa também é uma das maneiras de deixar muito evidente de que o conteúdo daquela carta é de fato de origem paulina, porque ele faz referência ao que ele falou. Então eu falei isso aí. Deixa eu até aproveitar aqui, fazer um recortezinho, não tem a ver com esse tema não, mas eu me lembrei disso aqui agora, é importante dizer. Algumas pessoas questionam, inclusive, a mediunidade, acho que é mediunidade que chama, a ação dos médiuns, né? Para dizer assim, mas pastor, como é que pode uma pessoa conseguir dizer tudo o que meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido, minha mulher dizia antes? Porque uma das funções dos médiuns é essa, né? Quando baixa o espírito, não no terreiro, mas na mesa branca, seja por escrita, conforme segue os seguidores de Chico Xavier, ou Allan Kardec, ou outros meios mais, normalmente os médiuns conversam com você que está vivo, como se fosse aquela pessoa que morreu. E se dá muitos detalhes. Há um programa nos Estados Unidos, quando eu tinha TV fechada lá no Recife, eu assistia muito com minha esposa, porque passava entre um programa e outro, um programa muito famoso de uma médium famosa, que ela chegava na casa das pessoas de surpresa e fazia ali o ritual. E o povo chorava. Eu estou falando do programa de televisão, mas o programa de televisão pode ter encenação. Vamos falar da realidade. Por que existem tantos espíritas até hoje? Porque na realidade eles vão lá no centro e tem aquele camarada, aquele médium, que vai de fato falar quando o espírito baixa,
coisas e particularidades do pai, da mãe, do filho, do marido, da esposa, que somente eles dois sabem. E aí quer que o indivíduo assim, não, isso aqui é uma coisa sobrenatural. Não é desse mundo. E acredita, por quê? São fatos, são coisas privadas que ninguém tomou conhecimento. Então, uma coisa de casal, uma coisa de pai e filho, que somente os dois sabem. Como é que um médium está adivinhando? Como é que ele está falando isso? É aí quando, inclusive, a Bíblia Sagrada vai falar sobre o engano do maligno. Aqueles que atuam pelo espírito de Satanás. Porque, embora Satanás não seja onisciente, e ele não é, os seus anjos estão espalhados por todos os lugares. Inclusive, ele é acusador. E ele acusa porque ele sabe muito bem que tem coisas para acusar. Ele vê. Então, o espírito da enganação, o espírito da falsa profecia, do engano, sempre atuou. Atuou desde o Éden. Quem dirá hoje? Então, voltando aqui agora, né, para essa questão da menção de Paulo. Quando eu estava com vocês aí, eu falei sobre isso. Paulo está fazendo uma referência próxima de quando ele esteve na igreja de Tessalônica, que foi uma igreja que ele plantou. Uma igreja que ele plantou. Daí, então, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo trata sobre a apostasia como sendo um tema importante ou um sinal importante antes da vinda de Cristo. E aqui, irmãos, é importante a gente observar que não somente Paulo, mas também Pedro vai descrever a apostasia. Vamos abrir a nossa Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 20. Deixa marcado aí, em Tessalonicenses, que a gente vai voltar, mas abra agora em 2 Pedro 2, 20. 2 Pedro 2, 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são convencidos e são vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro. Aqui o apóstolo Pedro está tratando sobre aqueles que um dia estiveram ligados à fé, estiveram aos pés de Jesus, porém, depois de terem escapado das contaminações do mundo pelo conhecimento de Cristo, deixaram-se de novo enredar por caminhos ainda piores, por coisas ainda piores. E aí diz assim: tornou-se o último estado pior que o primeiro. Esse aqui é um dos exemplos que Pedro vai tratar sobre a apostasia. O apóstolo João também vai falar. Paulo fala mais, porém João e Pedro também falam alguma coisa a respeito da apostasia. 1 João 2, verso 19, parte do texto já está aí no slide, que diz assim: que saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Eu acho que esse é um dos temas que sempre vai martelar na nossa mente, né? Sempre vai martelar na nossa mente. Como é que pode uma pessoa um dia pregar o evangelho, anunciar as boas novas de Cristo, liderar na igreja? Eu não preciso nem falar muito, vocês vão lembrar de 3, 4, 5 que talvez tenham passado por aqui. Com certeza, porque toda igreja tem isso. Pense aí rapidamente numa pessoa que um dia esteve aqui nesse púlpito, pregando, ensinando a vocês, falando a mensagem de Deus, exortando. Talvez até pessoas tenham se convertido através da mensagem que ele pregou e hoje estão no mundo. Você conhece alguém? Eu conheço um bocado. É uma tristeza isso, né? Você olhar assim, meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa? Pode, irmãos. Pode. Como é que pode? Pode, podendo. Porque o Senhor Jesus e os seus apóstolos já anunciaram que essas coisas aconteceriam. Mas como é que pode o camarada ter pregado? Inclusive, eu fui tocado pela mensagem que ele pregou e agora ele está no mundo. Por uma razão básica, que é essencial. Quando se lê e fala a palavra do Senhor, a palavra do Senhor é a palavra do Senhor, independentemente de por quem esteja passando. É bem verdade que o caráter, que o testemunho, a vida impacta muito no alcance da mensagem, mas uma das coisas que eu ouvi, faz muito tempo isso, no primeiro curso que eu fiz lá no IBN,
de hermenêutica, era o pastor sempre dizendo assim: irmãos, lembre de uma coisa, que a palavra de Deus ela é tão pura, que ela passa por nós que somos um canal tão impuro, tão contaminado, mas ainda assim não se contamina. A menos que a gente pregue uma falsa doutrina, uma heresia, que é a distorção. A gente ensine a distorção. Mas se a gente falar a palavra do Senhor, ela vai ser palavra do Senhor. Se a gente lê a Bíblia Sagrada, ela vai ser a Bíblia Sagrada, independente do instrumento que está sendo lido. Eu gosto muito de usar um exemplo, quando a gente fala sobre essa questão, para ilustrar bem a apostasia, do que aconteceu com Raabe. Você já parou para observar que quando os espias enviados por Josué chegam lá em Jericó, quem está lá, ou quando ela recebe aqueles dois espias na sua casa, ela já sabia do que estava acontecendo? Já observaram isso? Eu preguei já sobre esse texto aqui na igreja faz muito tempo. Talvez depois eu possa trazer algumas informações novas e uma outra perspectiva para a gente refletir. Mas quando os dois espias chegam na casa de Raabe, ela diz assim: eu sei o que o Deus de vocês tem feito por onde tem passado. Que grande Deus é ele, em outras palavras. Olha, tenham piedade de mim. Não me deixe perecer. Vamos fazer aqui um acordo, vamos fazer uma aliança. Não me deixem perecer, porque eu sei quem é o Deus de vocês, o que o Deus de vocês tem operado. Veja, aquela mulher demonstra temor a Deus, e ao mesmo tempo fé de que ele poderia salvar ela, mesmo sendo ela uma prostituta. Agora a perguntinha: como que Raabe tomou conhecimento dos feitos de Deus e nutriu essa fé no seu coração e esse temor no seu coração, se até então nenhum homem temente a Deus tinha chegado em Jericó, porque o povo de Deus estava vindo pelo deserto. Os primeiros que chegam são os espias. Nenhum missionário foi enviado antes. Provavelmente, irmãos, lembremos, quem passava pela casa de Raabe eram os comerciantes e viajantes. E se dormia na casa dela, homem direito não era. Ela era uma prostituta. A casa dela era um bordel. Só que uma coisa interessante que nós nunca paramos para observar é a seguinte: possivelmente algum dos homens que tinha deitado com Raabe durante as muitas noitadas que ela teve com viajantes que passavam por Jericó, e a casa dela era no muro da cidade, era um ponto estratégico, falou a ela do que ouviam nas suas viagens. Havia naquela época muitos viajantes, comerciantes, vendedores, enfim, que já faziam longos percursos e caminhadas. Ouviu o que estava acontecendo, chegou lá e, entre um diálogo e outro, contou para ela, e a mulher ficou estarrecida com o que ela ouviu, ao ponto de depois crer que aqueles relatos eram de um Deus poderoso e verdadeiro, e inclusive depois ela se torna crente em Jesus. Participante do povo de Deus, ela é recebida no povo da fé, e inclusive dela vieram descendentes de quem veio nosso Senhor Jesus, e Mateus capítulo 1 vai relatar isso. Entre as três, da genealogia de Cristo que tem lá, 3 mulheres que aparecem, e uma delas é Raabe. Então, observe uma coisa, não quero dizer que o ímpio é um pregador do evangelho, eu não estou querendo fazer essa afirmação, nem levar a esse entendimento, mas que certamente alguém que falou ela o que Deus fez lá não foi tocado pela mensagem, mas a mensagem acabou tocando a ela. Porque a palavra de Deus ela é poderosa, ela não volta vazia, ela não volta de onde veio antes que cumpra o seu propósito. E não é assim que o evangelho acontece até hoje? A gente vai em praça pública, a gente está aqui na igreja, está transmitindo a live, está colocando cortes na internet. Você tem lá milhares de pessoas que ouvem, mas uma, duas é tocada. Esse é o mistério da salvação, a atuação do Espírito Santo, que desde o passado até hoje opera e atua. Então, observe que, com respeito à apostasia, o apóstolo Paulo vai dizer: houveram pessoas que um dia estiveram entre nós, pregando a mensagem, anunciando a mensagem, mas que não estão mais entre nós. E o apóstolo João vai dizer: é importante que se saiba que eles saíram porque não eram dos nossos. Eles saíram porque não eram dos nossos.
Se alguém sai aqui da nossa igreja porque de repente pegou uma briga com alguém, se chateou com o pastor, se chateou com o conselho, se chateou com um diácono, se chateou com um irmão, com uma pessoa especificamente, mas assim, vai para outra igreja, permanece firme, tem sua fé ali firmada, dá um bom testemunho, apenas não se sente mais bem aqui no nosso meio, ok. A gente lamenta, a gente se entristece, mas louvado seja Deus que está servindo ao Senhor. Agora, se um camarada vem para a igreja, passa a vida toda, se torna um pregador, se torna um presbítero, se torna um diácono da igreja, um evangelista, seja lá o que for, aí de repente tem um mal-estar na igreja e sai da igreja e vai para o mundo. É importante que se saiba que esses não eram dos nossos. João vai dizer que já naquele tempo acontecia isso. Então a apostasia é uma coisa que já acontecia. Porém, ela agora vai acontecer de maneira ainda mais evidente. É quando então, irmãos, nós vamos perceber que Paulo prossegue e lá em 2 Timóteo, veja lá agora esse texto, 2 Timóteo 3, verso 1 a verso 5. 2 Timóteo 3, verso 1 a verso 5. O apóstolo Paulo vai vincular a apostasia especificamente aos últimos dias ou aos últimos tempos. Ela já existia naquele tempo, mas ele fala de uma que vai ainda vir. 2 Timóteo 3, verso 1 ao verso 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ora, sobrevirão tempos difíceis. Será que o tempo de Paulo foi fácil, irmãos? O apóstolo Paulo entrava numa cidade e quando o povo sabia que ele estava lá, juntava uma turba para matar Paulo. Aí Paulo saía correndo, fugido. Foi na casa de Jason, não nosso irmão Jason aqui não, que ele não passou por aqui não, mas foi na casa de Jason, teve que ser tirado por um balaio, nas escondidas, porque senão, se os cabras pegam ele, ia ser caceta a noite toda, ia ser preso, mesmo pagando fiança, talvez não saísse. Não era tempo fácil que o apóstolo Paulo passou. A igreja primitiva passou tempos dificílimos com a perseguição. Só que Paulo ainda fala de tempos que vão vir. Haverá tempos difíceis. Então imagine você que a perseguição que o apóstolo Paulo enfrentou, comparada à que ele está falando, parece que o negócio vai ser pior ainda. Parece que o negócio vai ser ainda pior. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também destes. Paulo cita aqui 21 características de como será os últimos dias, os tempos difíceis e como que esses homens haverão de proceder. E aí você tem, inclusive, do verso de número 6 em diante, alguns que vão penetrar sorrateiramente nas casas, vão cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E aí ele vai começar agora a relatar do que vai acontecer no futuro com respeito à apostasia. Pois bem, a apostasia, então, é um sinal que vai ser encontrado tanto no passado como na era presente. E aqui nós vamos perceber que no Novo Testamento, ela é predita como sendo uma marca que haverá de vir com uma grande apostasia. E aqui você tem duas coisas que estão ligadas: a grande apostasia e o homem da iniquidade. Eles vão aparecer juntos, vão estar presentes nesse tempo do fim. A palavra apostasia, ela é derivada do verbo apistemi, quer dizer, que é usada para falar sobre o abandono, aqueles que abandonam, que deixam. É exatamente assim que a Bíblia Sagrada intenta falar sobre a apostasia. Aqueles que se tornam apóstata são aqueles que deixaram, que abandonaram. E 2 Timóteo 3, 2, 3,
A palavra apostasia ela é precedida por um artigo definido. Ou seja, a apostasia ou a rebelião não é somente uma apostasia qualquer, que sempre aconteceu. Paulo está se referindo a uma apostasia específica que vai acontecer nos últimos dias. A um evento, uma grande apostasia. A mesma coisa com respeito ao anticristo. Porque anticristos sempre existiram e existem até hoje. Ou existe hoje, quer dizer. Mas o anticristo, a Bíblia Sagrada faz uma referência diferente. Na semana que vem nós vamos até observar isso, quando a nossa confissão de fé fala sobre o Papa como sendo o anticristo. E aí nós temos ali algumas dificuldades com isso por causa da questão de que hoje nós já estamos até um tempo atrás era 266 papas, só que morreu um recentemente, né, entrou outro. Então já se vão 267 papas. Se a confissão de fé fala que o Papa é o anticristo, aí a gente tem uma dificuldade muito grande, porque já passou 266 e até agora não chegou o anticristo. Só que aí vem a questão da interpretação da época. Provavelmente os reformadores entendiam que o sistema papal, não o Papa especificamente, era o anticristo. E aí nós temos algumas discordâncias e concordâncias. Eu vou falar sobre esse ponto específico e explicar o contexto da época, para que a gente veja a diferença do anticristo para os anticristos. Porque anticristo sempre existiu. Quer ver o exemplo de um bem besta, bem tolo? Henri Cristo. Já ouviu falar em Henri Cristo? Ele morreu não, né? Ele está vivo? Está vivo ainda, né? Pois é. Henri Cristo é uma figura, né? Figura diabólica. Eu me permito aqui uma pausazinha, né? Eu achei muito engraçado um corte que eu vi e para mim foi assim, crucial. Acho que Danilo Gentili conseguiu pregar mais do que qualquer sermão que a gente possa dar. Ele chamou no programa, lá eu vi só o corte. Né? Aí pegou e perguntou, você aceita vinho? Aí Henri Cristo. Aí disse, aceito. Aí ele vai e coloca 2 taças e enche de água. Aí Henri Cristo diz assim, mas isso não é vinho? Aí Danilo Gentili diz, mas você dá seus jeitinhos aí, né? Você dá seu jeitinho. Não é o Cristo? Então transforma a água em vinho e toma o vinho, né? Até mesmo uma pessoa que não é crente, irmãos, até uma pessoa que não é crente consegue olhar para Henri Cristo e dizer, pai, isso é um maluco, né? É um camarada que, não sei, ele tem algum distúrbio, ele tem. Não é normal. Mas ele se apresenta como Cristo. Na cabeça dele, ele é Cristo. E por incrível que pareça, por mais doido do que ele, tem um seguidor e como é o nome? Tem as meninas que seguem ele, né? Tem uns nomezinhos que eles usam, né? Tem um bocado de mulher que segue ele lá, que ajeita ele. É um negócio estranho, irmão, maluco assim. Mas o Henri Cristo, né? Pode ser dito como me permitam essa expressão, um anticristo fuleiro, assim, do Paraguai, sem valia, sem valor. Quer ser Cristo, diz que é Cristo, mas não tem nada. Só que a Bíblia Sagrada vai tratar sobre muitos anticristos que existiram no mundo em um sinal de oposição a Deus e que de fato tiveram muito mais eficácia, mais poder e mais influência do que Henri Cristo. Que Henri Cristo, meu Deus do céu, não tem influência quase nenhuma, quase nada, quase zero. Mas tem lá as mulherzinhas que seguiram lá, aquele negócio todo. Só que houveram ao longo da história muitos homens e nomes renomados ao longo da história que se opuseram a Deus e fizeram com grande impacto. Com grande impacto. Os papas foram tais homens que se opuseram ao Senhor, ao cristianismo verdadeiro, e com muito impacto mataram a muitos cristãos, no sentido da perseguição. Mas você tem também os imperadores. Os imperadores romanos foram cruéis, até chegar Constantino. Era um negócio terrível. Por isso que quando Constantino chega ao poder, o povo se derrete. O homem agora é um crente, nós agora temos um imperador crente, não nos persegue, porque os que antecederam Constantino era perseguição, matava os crentes, queimava os crentes em praça pública. Então, todos esses homens que passaram e que até hoje existem, pregam a mentira, que pregam o erro, que induzem ao erro, podem ser chamados de anticristos, mas em pequena escala, pequeno grau. A Bíblia fala sobre o anticristo, como sendo
algo diferenciado, que vai ficar reservado para os últimos dias. Paulo vai até dizer que ele só vai ser revelado no momento oportuno. Então ainda não foi revelado. Porque quando ele for revelado, volte lá para você ver o que é que diz. Por favor, verso de número 7 de 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 7, 2,7 quer dizer assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Essa iniquidade está operando. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo. Veja, o mistério da iniquidade já está operando. Agora, o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. E aí como é que ele vai agir? Com todo poder, sinais, prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, o ministério da equidade já opera, mas quando o iníquo operar, o negócio vai ser diferente. É poder, é sinal, é prodígio. Por isso que o anticristo, de fato, vai convencer a muitos, e a Bíblia vai dizer, só não vai convencer os eleitos, porque não é possível. Mas se fosse possível, até os crentes iam se render aos seus pés, de tão convincente que será. Eu não vou fazer conjecturas, irmãos, porque há muitas interpretações a respeito de quem será o anticristo ou como será. E ao longo da história da igreja, nós já tivemos inúmeras interpretações de que o anticristo seria uma pessoa, que é bem provável também, que o anticristo será um sistema político, também é provável, é possível, que também seja um sistema religioso, é provável, é possível. O iníquo, a referência é muito próxima a uma pessoa, né? Um homem, uma pessoa especificamente, mas ao mesmo tempo, um sistema, um governo, uma religião com um líder pode se adequar. A gente vai ver mais à frente essas particularidades que o nosso tempo não vai dar hoje, mas o fato é que não vai ser um Henrique Cristo montado numa mobilete, que ele agora anda numa mobiletezinha, né? Não é no jumentinho, não, numa mobiletezinha com as mulheres atrás dele. Não vai ser uma coisa assim. Vai ser algo que vai convencer a população do mundo, a se curvar, a adorar, a acreditar. Elas vão ver os sinais, vão ficar assim, nossa, não, isso aí é de Deus, isso é de Deus, isso é uma coisa extraordinária. Vai convencer a muitos, E a apostasia, então, ela vai aparecer junto com esse ministério da iniquidade, que já opera, mas que haverá de ser revelado com o iníquo ainda mais forte, mais evidente, por assim dizer. Agora veja 2 Tessalonicenses, aí no capítulo de número 2, verso 3, que Paulo fala da apostasia, venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo trata aí sobre o homem, né? Uma pessoa especificamente, o filho da perdição. Só que aí a gente tem outros textos que parecem falar sobre um sistema maior, mas o fato é que as duas coisas estão juntas. A interpretação, se é um homem específico, se é um sistema, vamos deixar para frente. Agora observe o fato de que eles estão juntos. Vai operar junto e vai marcar então o tempo do fim. Não vai ser uma apostasia qualquer. Então, diferente do que a gente já conhece hoje de apostasia, uma pessoa que um dia esteve aqui pregando a palavra de Deus e hoje está totalmente contrária à fé, quando o iníquo se revelar com essa apostasia, grande apostasia que teve aqui, vai ser uma coisa assim avassaladora. É como que de repente renomados pastores do mundo todo se revoltassem contra a Bíblia, contra Deus. É como se igrejas se curvassem agora ao sistema. Vai ser uma coisa grande, irmãos. Vai ser uma coisa, eu não sei como vai ser especificamente, só quando acontecer. Mas de fato vai ser uma coisa terrível e grande, porque a Bíblia Sagrada nos apresenta assim. E o anticristo, então, ele é mencionado desde o Antigo Testamento. Nós já temos algumas menções, porém somente aqui no Novo Testamento
é quando que a coisa fica mais clara. O versículo 11 e o versículo 12 diz assim: é por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Lembra que semana passada eu falei sobre um dos sinais da graça de Deus nos últimos dias, que é a pregação do Evangelho? Um dos sinais da graça de Deus nos últimos dias é a pregação do Evangelho. E o que é que vai acontecer com esse sinal da graça de Deus sendo dado à humanidade? Alguns vão se converter, mas boa parte vai ouvir e vai negar. Aí o que é que Paulo fala sobre o anticristo e sobre a apostasia? Que nos últimos dias eles não vão dar crédito, as pessoas não vão dar crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. A ideia aqui é, enquanto Deus está atuando com graça, a proclamação do evangelho está sendo feita, as pessoas não dão crédito a essa verdade, elas vão se entregar à injustiça, à mentira, vão se entregar ao anticristo, vão se entregar ao erro. Então perceba que esses três sinais, em particular, que marcam a vinda de Cristo, sinais da graça, sinais da oposição a Deus e sinais do julgamento de Deus, marcam um tempo que antecede, que não é o tempo final, chegou, acabou-se, mas o tempo que antecede a breve vinda de Jesus Cristo. Aí quando isso acontecer, Jesus volta. Aí vem o julgamento. Aí vem o julgamento. Então, eu vou parar por aqui nessa parte hoje, porque nós ainda temos muito para continuar. Mas por agora, a respeito da apostasia, que foi onde a gente mais se deteve a falar, o anticristo só deu início, né? Alguma dúvida, alguma consideração, alguma questão que os irmãos queiram levantar, se eu souber e conseguir responder, amém. Se não, semana que vem a gente tenta desenrolar e trazer a solução na palavra de Deus. Alguém? Ok? É os mormons, né? Os mormons, certo. Sim, é verdade. Ah, eu não assisti, não, mas depois eu quero saber o nome da série. Netflix, né? É, a irmã me dá a série, me dá a sua senha para eu acessar seu perfil. Brincadeira, mas eu tenho. eu tenho. Na Netflix, né? Então, veja, a gente tem, não somente com respeito aos sinais, mas nós temos muitas igrejas, entre elas, né, a dos Santos Últimos Dias, que vão se levantar nos últimos dias, dizendo ser a última voz de Deus na terra. Os mormons não é tão novo o mormonismo, não. Já tem um tempinho de história aí. Mas eles se levantaram, dentro da história como um todo, recentemente, dizendo ser a última voz de Deus na terra e a última igreja que é verdadeira. Por isso que é a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. E a bagunça é tão grande que originalmente essa igreja ela é totalmente favorável e até ensina não é pedofilia, a poligamia. Só que aí o governo dos Estados Unidos, na época lá, teve um tempo aí, que entrou pesado e disse: ou vocês acabam com a poligamia, ou então nós vamos tolher, ou vamos, como é que chama? Confiscar tudo que pertence à igreja. Aí será. Então, nesse caso, né, aí a gente vai acabar com a poligamia. Veja que loucura, né? Quando a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela permanece inalterável, né? Que são. Que até hoje tem, viu? Eu não sei se você. Aham. Sim, sim. Até hoje tem, não aqui no Brasil que eu saiba, né? O mormonismo no Brasil é mais light, né? Mais light. Embora o erro esteja lá presente. Mas até hoje tem, se você tem TV por assinatura, eu não tenho mais hoje, mas eu assistia muito nos programas que tinha. Era. Amor, como era o nome daqueles programas? Era Um Homem e Sete Mulheres, sei lá. Era Um Homem e Sete Mulheres, né? Tinha muitas famílias nos Estados Unidos que era um homem casado. Eu não sei como é que o cabo aguenta, não. Porque o juízo deve, né? Sete mulheres na cabeça assim, tá.
várias casas, vários programas que retratavam essas famílias, né? Um homem e 7 mulheres. Aí uma particularidade chamava a atenção. Todas eram famílias mormons. Eu achei estranho porque eu estava assistindo o programa um dia, quando deu domingo, o povo tudo para a igreja. Eu digo, oxente, uma bagunça dessa, vão tudo para a igreja, um homem no carro e um monte de mulher, que era uma minivan, né? Um monte de mulher dentro, vai para a igreja, aí eles cortam, né? Não mostram a igreja. Aí depois de um tempo, aquela programação toda, a gente foi curioso para assistir. São famílias mormons, né? E eles se levantaram como a igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias. O anjo Moroni apareceu a Joseph Smith, que inclusive, né, foi presbiteriano um dia, não sei porquê, um apóstata daquele. Ele foi presbiteriano, foi congregacionalista, foi batista, aí assim, não, nenhuma igreja está certa. Nenhuma igreja está certa. Aí ele foi para a floresta, aí lá na floresta, orando, apareceu um anjo. O nome do anjo era Moroni. Esse anjo disse, Joseph, eu vou lhe entregar as tábuas que está registrado, o segundo evangelho de Jesus, e você vai liderar o remanescente fiel, a última igreja da terra e tudo mais. Aí tem toda a história, apareceu o anjo, depois apareceu 2 anjos a ele, e mostrou onde é que estavam as tábuas, ele foi lá, cavou, tirou as tábuas, como é que chama? As escrituras, né? Escreveu na mão, por trás de um véu, ele foi lendo, melhor dizendo, a outra pessoa foi escrevendo, e aí você tem a Bíblia dos Mormons, né? Que é o livro segundo os Mormons, o segundo evangelho de Jesus Cristo, assim, pode observar. Aqui dali tudo foi da revelação do anjo Moroni numa mata, e aí por isso nasceu a igreja de Jesus Cristo, do santo dos últimos dias. É a revelação final. Só que tirando os mormons, nós temos muitas igrejinhas pequenas, mega igrejas, que têm se levantado hoje como sendo a última revelação de Deus. A salvação é só aqui. Nós somos de fato o povo que agora revela a vontade de Deus para a humanidade. E os outros não, nós sim. Então a salvação está aqui dentro. Nos últimos dias, isso tende a acontecer com ainda mais frequência. Porque a Bíblia fala sobre o engano, sobre o erro, sobre aqueles que induzem ao engano. E esse engano, esse erro, não pense você que vai vir somente do mundo, porque o mundo está aí desde sempre. A sedução do mundo está aí desde sempre. Vamos ilustrar. Qual é a melhor maneira de Satanás enganar aqueles que buscam conhecer ao Senhor? Com um chifre, um rabo, um tridente na mão e os prazeres, venha, aqui é o mundo, eu sou o diabo, venham para cá, venham desfrutar. Aquelas pessoas que estão querendo assim alguma coisa mais séria, né? Deus me defenda, até se benze, não, Deus me livre, Deus me livre. O que é que o diabo faz? Desde o princípio ele é serpente, ele é sagaz, ele se infiltra na igreja, irmãos. E na igreja, ele começa agora todo tipo de marabalismo, de bagunça, de desordem, ensinando o erro. É onde vem a falsa doutrina, é onde vem as heresias. E aí o diabo não precisa mais ir lá para o mundo ficar fazendo cena, porque ele consegue seduzir agora dentro da igreja com o falso ensino, com a falsa doutrina, com as heresias, induzindo as pessoas ao erro. Então, que nós possamos estar atentos com os sinais da vinda de Cristo. Deus bendito, nós te agradecemos por essa manhã, louvamos ao Senhor por estarmos aqui em tua casa, aprendendo mais uma porção da tua palavra. Pedimos que o Senhor dispense de tua graça, de teu favor ao longo deste dia. Abençoa, Deus, nosso amigo Joaci que nos visita essa manhã, toda a sua família. Abençoa, Senhor, nossa irmã Marta que está aqui hoje. Sê com ela, dá-lhe graça, dá-lhe, ó Deus, vitalidade, dá-lhe forças em meio à sua enfermidade, Senhor, e que ela possa permanecer firme na fé, dando bom testemunho do teu nome e da sua firmeza na tua palavra, Senhor, para aqueles que são fracos e trôpegos na fé. Abençoa Pedro, Senhor, essa pequena criança, ser com ela, dá-lhe saúde, protege de todo mal, de todo perigo, que seja um servo temente teu. Abençoa a tua igreja, meu Pai, e que à noite possamos com alegria, com entusiasmo, voltar à tua casa para te adorar e te bendizer. Muito obrigado por aquilo que aprendemos e pelo que aprenderemos hoje à noite. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém.